ministrou aos nossos corações. E eu quero falar uma palavra sobre a salvação das nossas vidas. Amém ou não amém? Eu quero pregar uma mensagem que fala sobre salvação, fala sobre o arrebatamento da igreja. Quero pregar uma mensagem que fala sobre a importância de estarmos preparados. O tempo, ele está passando, e talvez muitos de nós não estamos compreendendo os cenários. Entramos e saímos dentro de um ambiente como esse e percebemos que a nossa vida, ela está sempre presa de uma certa forma dentro de rotinas. Levantamos, fazemos algumas atividades daquilo que seja, ou trabalho, ou dentro de alguma área, depois segue o ciclo da semana, viemos à igreja de novo e ficamos sempre dentro de uma espécie de loop de repetições e repetições, e não experimentamos o verdadeiro significado do amor libertador de Cristo Jesus. E Jesus, ele tem o poder de trazer sobre nós a resposta daquilo que eu e você precisamos. Você concorda comigo? Nós tivemos ontem uma vigília extraordinária. Deus falou profundamente aos nossos corações, tremendamente, foi algo maravilhoso. Mas ontem à tarde, no momento de reflexão, pedindo ao Senhor uma orientação, e hoje à tarde, começando a falar com Deus, pedindo ao Senhor que falasse algo comigo. Então, eu gostaria de convidar você, abra sua Bíblia, por gentileza. Você que pode, pastor, não tenho Bíblia, você pode acompanhar no telão. Livro de Romanos, abra por gentileza livro de Romanos, o capítulo 13. Romanos, o capítulo 13. Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 11. Isso, do versículo 11. E diz assim o texto, Romanos, capítulo 13, versículo 11. Palavras de Paulo, trazendo algumas instruções para nós. Os irmãos acharam? Diga amém. Se você, porventura, tiver alguma dificuldade, você pode acompanhar no telão. Diz assim, Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Versículo 12. Versículo 12. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas de luz, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e não em imundícies e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Você pode dizer glória a Deus? Estenda a sua mão na minha direção e me abençoa, liberando uma palavra sobre a minha vida. Fale com Deus agora, em 1 minuto somente, e peça ao Senhor que da minha boca saia palavras que tragam edificação para a sua vida. Que eu possa ser um canal de bênção, e que eu possa, juntamente com você nessa noite, entrarmos dentro de uma orientação e vivermos coisas extraordinárias. Você concorda comigo? Diga amém. Se eu pudesse te fazer uma pergunta hoje, eu gostaria que você refletisse sobre isso. E a pergunta que eu queria te fazer nessa noite: você está preparado? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Vou repetir. Se eu hoje pudesse fazer uma pergunta a você: você está preparado? Nós temos um lema na nossa igreja que diz: quem se antecipa
a antecipação está relacionado também à organização. Só podemos nos antecipar em algum contexto quando estamos organizados dentro de um elemento. O que Paulo está trazendo para nós? A reflexão, o entendimento, a orientação, apontando sobre estarmos preparados. E ele fala também, no versículo ao qual lemos, que é importante estarmos preparados e também revigorados dentro da espera, da mesma forma do dia em que o aceitamos como o nosso suficiente Salvador. Paulo está deixando claro que a espera daquilo que virá sobre a minha e a sua vida não está relacionado a uma data que está fixada por pessoas, mas está dizendo que em todo o dia, eu e você precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus virá para a sua igreja. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Talvez hoje seja o nosso último encontro. Deixa eu falar isso com você. Talvez hoje é o último dia que você vai me ver. Talvez é o último dia que o Ministério de Louvor ministrou uma canção, algumas canções maravilhosas. O último dia que tiramos a fotografia. O último dia que os obreiros trabalharam. O último dia que eu estou vendo a irmã Mira e muitos outros irmãos aqui que eu amo de paixão. O último dia que apertamos a nossa mão, nos cumprimentamos. E se fosse hoje o último dia, a pergunta que eu queria fazer a você: como está a sua vida perante o Senhor? Se Jesus viesse agora, e Ele viesse para mim ou para você, e nós tivéssemos que prestar a conta da nossa vida, como está a sua vida perante Deus? O grande ápice do entendimento humano é que a nossa juventude, e Salomão fala isso de uma maneira muito clara sobre juventude, em um momento da sua vida em que ele está no auge da sua velhice, aonde já tinha conquistado muitas coisas em relação a reino, em relação a riquezas, a posse. Ele vai dizer uma coisa que se tornou uma fala emblemática. Ele diz o seguinte: vaidade. Tudo é vaidade. E quando você vai fazer análise do que ele está dizendo, eu passei a vida, ou um tempo, me dedicando a coisas que pereciam. Passei a vida dedicando energia e força a coisas que agradavam a minha estrutura humana. Dediquei tempo a projetos, e você poderia dizer: então, pastor, o senhor está dizendo que é errado eu me dedicar aos meus projetos, ou à minha vida, ao meu contexto social? Eu digo para você que não, porque a nossa vida, ela está relacionada a conquistas, a desafios e superações. Mas eu estou dizendo para você que buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que se Jesus viesse agora, muitos de nós deixaríamos de alcançar, e é o que o texto está dizendo, refletirmos sobre nós. O texto está dizendo assim: está vestido de vestes ou armaduras, dependendo da sua tradução, de luz. É o que está dizendo o texto. O que é isso? É uma roupa incorruptível. É uma veste que não se suja. É o que eu sou, aonde eu ando, onde passo, o que falo, aquilo que eu coloco sobre as pessoas, reflete luz e não trevas. Paulo está dizendo para mim, para você: tome cuidado, porque o tempo está passando. E você vai descobrir uma coisa, meu amigo, e você que está em casa também, porque o culto, ele tem que ser racional. Amo quando Deus traz todo
movimento profético dentro da igreja e estamos envolvidos dentro de um mover espiritual. Mas no momento em que estamos lendo a palavra e entendendo ela, precisamos sentar e refletir sobre o que está proposto sobre a nossa vida. Aí tem um Jesus, um Deus dotado de sabedoria, dotado de autoridade, está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor, melhor é isso. Existe um Deus que está de braços abertos, dizendo: jogue sobre mim as suas cargas, jogue sobre mim as suas frustrações, jogue sobre mim as suas imundícies, jogue sobre mim as suas mentiras, jogue sobre mim aquilo que você usa sobre a sua boca. Não consigo. Pastor, esse pecado não consigo me libertar. Pastor, eu não consigo. Então quero te dizer, sua força humana não permite você viver a totalidade, mas olhe para Jesus, veja Ele de braços abertos e Ele estenderá a mão. Ah, meu Deus! E Ele vai dizer para você: talvez o que você tem na terra, você vai conquistar pela força do teu braço, mas o que eu tenho para você é algo que é incorruptível. Oh, aleluia! Ah, irmão, se isso não te faz sentir a presença do Senhor, deixa eu te falar, a terra vai passar, as dores talvez irão se intensificar, talvez vamos ver pessoas que amamos ir embora, mas eu quero dizer uma coisa: naquele grande dia não haverá tristeza nem dor. Naquele grande dia, a dificuldade, a fome que você tem sentido, seja ela física ou talvez espiritual, lá não haverá essa fome. Sabe por quê? Porque todas as minhas necessidades, elas serão supridas. Eu gostaria de pedir a você, em nome de Jesus, se você pode, pegue na mão do seu irmão com carinho, pegue somente na mão dele, com carinho, e libere esta palavra: com Cristo nós podemos todas as coisas. Faz ele entender isso. Se for necessário, repete de novo: somente com Jesus. Somente com Jesus. Pastor, por que está dizendo isso? Porque Paulo está dizendo: e digo isto, versículo 11, está aqui. Versículo 11, e digo isto a vós, outros que conheceis o tempo. Você consegue entender o tempo? Você consegue reconhecer? Há algumas semanas atrás, por que não já dizer precisamente meses, nós vivemos, ou melhor, nós vimos uma catástrofe acontecer no Rio Grande do Sul. Vimos famílias sendo devastadas. Vimos filhos, pais, mães perderem tudo. O nível da água subiu de maneira totalmente nunca vista, segundo o relato daquelas pessoas que moram ali. A igreja, em tudo que pôde, e não estou dizendo somente essa, mas a igreja de Cristo espalhada, até mesmo fora do país, naquilo que pôde, fez tudo para poder ajudar aquelas pessoas, tentando trazer um conforto. Mas eu vi um vídeo, de tantos que eu vi, que me fez entrar dentro de um ambiente de reflexão e adoração. Eu vi uma família onde o pai, uma mãe e 2 filhos entraram na sua casa, onde a mãe estava dizendo: já nem reconheço mais que é aqui a nossa casa. Só sei que é porque algumas fotos ainda estavam penduradas aonde a água não subiu. E aonde a água não subiu, em cima de um armário que já estava totalmente destruído, mas não tinha sucumbido, estava o violão. Então, o pai, que é um adorador, os filhos que são adoradores, uma mãe que é adoradora, olhando toda a devastação e não tinha nada o que se fazer e nem se recuperar, simplesmente falou assim: já que não tem o que recuperar, então vamos adorar. Ah, irmão,
E eu fiquei vendo aquele vídeo por horas. Aquela família, o pai pegou o violão e eu achei interessante dizer, o violão nem ficou desafinado. E ele começou a tocar uma canção e começou a chorar. Seus filhos começaram a cantar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A água não desceu, a lama não se desintegrou, o teto não abriu, uma mão desceu. Não. Ninguém bateu ali na porta na hora e ficaria bonito o vídeo, porque a gente gosta dessas coisas, uma foto bonita, um vídeo legal, para registrar o momento. Nós temos câmeras, os meninos estão registrando momentos espetaculares, a mídia da igreja está funcionando dentro desse propósito. Eu sempre digo para eles que eles são os escribas da história da igreja, nós gostamos disso. Nenhum milagre aconteceu naquilo que é humano, mas naquilo que é espiritual, irmão, existia ali uma conexão direta do pai para com ele. Sabe que aquilo ali é uma família que está dizendo assim: eu não tenho na terra, mas o que eu tenho no céu, ninguém pode roubar. O que é isso, pastor? É ter a certeza e saber, se Jesus viesse agora, para onde eu vou? O que vou fazer? Se Jesus viesse agora e você tivesse que prestar contas a Ele, o que você diria para Ele? Uma vida promíscua? Uma vida cheia de mentiras? João capítulo 8, versículo 44. Mas o diabo, mas o diabo, não há nenhuma evidência e nunca foi. O texto está dizendo assim: não há e nunca foi, e nele nunca teve verdade alguma. E torne-se semelhante a ele, e diz assim: pois ele dele provém a mentira. Torne-se filhos dele, aqueles que estão dentro desse cenário. Satanás é o pai da mentira, e muitos de nós estamos sendo afiliados sobre a mentira. Mas eu quero te dizer uma palavra: a paternidade do inferno acaba hoje na minha e na sua vida. Tem gente que por algum momento erra, e eu costumo dizer, errar é coisas de seres humanos, porque enquanto estivermos, Renan, sobre a terra, estamos sujeitos a errar. Agora, o que eu nunca serei, eu posso errar, mas eu nunca serei escravo do meu erro, porque Jesus Cristo já levou as minhas dores, os meus lamentos na cruz, para que eu pudesse neste culto levantar a minha mão. Eu sou livre. Eu sou livre. Vou repetir até que você entenda. O diabo está dizendo: o inimigo da minha alma, a morte para você, a inferno para a sua vida. E por favor, não ignore isso, porque a Bíblia vai dizer que naquele grande dia, temei ao Senhor, porque Ele é aquele que pode te lançar no lago de fogo. E ele diz assim: um de fogo e um fogo que nunca morre. Que isso, pastor? Está pegando fogo, você está gritando ai! E está pegando fogo, e ai! Água! E nenhuma cachoeira que descesse apagaria o fogo que consumiria você. Aí o texto também vai dizer o seguinte: aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O que é isso? É fogo comendo em cima e os bichos comendo a minha carne. Aí eu estou arrancando o bicho que está comendo a minha carne. É a Bíblia. Pastor, como é isso? Porque você não tem escola dominical? É porque você está usando a Bíblia como uma mera ferramenta que você coloca debaixo do braço e vamos ir. Só que você não sente para analisar. E a Bíblia que eu estou pregando para você, ainda é tempo. Ainda dá tempo. Vou repetir. Ainda dá tempo.
Porque eu escutei isso muito da minha avó, que era uma mulher que não tinha estudo, não tinha faculdade, não tinha nada. Aí minha avó sentava e falava o seguinte: naquele grande dia, vai abrir uma televisão assim, deu uma nuvem, né, para falar. Aí lá naquele grande dia, eu falava assim: vai abrir uma televisão. Aí Jesus vai falar assim: você por quê? Agora, ele é o advogado. E o texto diz assim, que ele é o justo advogado. Mas quando ele voltar, ele virá para julgar as nações. Ele não virá mais como advogado, ele virá como juiz. E sabe qual é o problema? Temos um justo advogado que advoga nossas causas e pode absolver você de todo o seu pecado e de toda a sua dor. Mas naquele grande dia ele virá como um juiz. E ele virá para julgar as nossas causas. E é por isso que ele vai dizer o seguinte: não haverá injustiça. Não haverá injustiça. Então eu quero dizer, se alguém aqui se sente injustiçado por alguma coisa, aquele que resolve o problema está vindo aí. Se alguém aqui se sente frustrado porque fizeram assim, porque falaram dessa forma, fica tranquilo, o justo advogado se manifestará para julgar a minha e a sua causa. Então está tudo certo, pastor. Eu tenho esse advogado e ele pode fazer justiça sobre a minha vida. Só que dentro de uma reflexão, eu queria perguntar a você: queremos justiça para as nossas vidas? A pergunta que eu faço a você: quantas vezes você magoou alguém, feriu alguém, decepcionou alguém, e essa pessoa também pediu justiça a Deus em relação à sua vida? Ou você acha mesmo que na trajetória da sua vida, pelo menos uma vez você não feriu alguém? Pelo menos uma vez você não mentiu? Pelo menos uma vez você não aplicou, deixou de aplicar misericórdia sobre a vida de alguém? Quando você recebeu misericórdia. Aí Jesus, vamos apontar para Jesus. Aí Jesus diz assim: eu deixo um modelo para vocês. Ah, você quer um modelo? Sim, vou deixar um modelo para vocês. Vou deixar um modelo de oração. Jesus, palavra de Jesus. Aí falou assim, ó: Pai nosso que está no céu. A gente fala como se fosse nada, mas não refletimos. Pai nosso que está no céu. Indica que Ele é soberano e está acima de todas as coisas. Santificado seja teu nome. Reconhecimento de alguém inferior para alguém que está num estado superior. E a resposta dele é condescendência. Fica de pé, Renan. O que é condescendência? Alguém que está sentado, senta de novo. Num lugar de autoridade, ele levanta do trono e eu, inferior, estende a mão na minha direção. Eu não mereço, mas a condescendência dele, ele tem misericórdia sobre a minha vida. Entendeu o texto? Pai nosso que está no céu, senta. Santificado seja teu nome. Aí ele diz assim: venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Espera aí, irmão. Se vem a nós o teu reino, então quer dizer que esse reino é um reino de justiça. Amém ou não amém? Então, se o reino é de justiça, corroborando com o texto que eu leio a você, então diz que ele não opera na mentira e opera na verdade. Você concorda comigo, sim ou não? Venha a nós o teu reino, e ele diz assim: seja feito o quê? A sua vontade. Então eu quero dizer para você, só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você está passando por um momento que você acha que é insuportável? A vontade do Senhor prevalecerá sobre a tua vida. Pastor, mas a vontade do Senhor está doendo. A vontade do Senhor não é que você sofra, mas a vontade do Senhor é que você passe por uma escola, para que você tenha autoridade para poder repreender o inimigo da sua alma. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Aí ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que aqui que eu quero finalizar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Fala sobre perdão. E o texto que nós lemos, Paulo está dizendo o seguinte, e dentro da complexidade, ele primeiro fala sobre honra, depois ele fala sobre amor, e aí depois ele fala sobre estarmos entendidos do tempo. Ele fala sobre o seguinte: não podemos ter pendências com ninguém. O que é isso? Perdão não é porque pessoas merecem, nem porque eu sou bonzinho. Eu perdoo porque sou inteligente. Vou repetir. Eu não perdoo porque sou bonzinho. Eu não perdoo porque eu sou um ser iluminado. Meu Deus, ele é tão iluminado. Que coisa linda, ele é diferenciado, ele anda sobre nuvens. Não, sou tão falho quanto você. Perdoo porque sou inteligente. Porque aquilo que eu perdoar e tiver misericórdia, este perdão se manifestará na minha vida também. Então não é sobre quem merece, é sobre aquilo que Deus está falando para mim. E quero te dizer uma coisa: muitos de nós deixaremos de viver coisas extraordinárias, porque levanta a mão, ele está adorando, levanta a mão, ele está adorando, levanta a mão, ela está adorando, Michel de louvor, levanta todo mundo a mão, está todo mundo adorando, desse lado aqui, todo mundo levanta a mão, para, de mão levantada, aí agora, Fernando, cruza os dois braços, tem uma multidão adorando, recebendo, e tem um de braço cruzado. Pastor, o que você está querendo dizer? A multidão que está de braço levantado não quer dizer que eles estão vivendo a melhor fase da vida dele, mas eles decidiram adorar o Senhor. Pastor, mas fulano, Renan está passando por uma injustiça, mas ele decidiu levantar a mão dele cansado e adorar o Senhor. Pastor, mas o Renan, ele decidiu fazer o quê? Eu vou entregar para Deus a minha causa e Ele vai advogar essa questão sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque enquanto alguém está de braço cruzado, olhando e deixando o tempo passar, Jesus está voltando. E Jesus tem um plano de salvação para mim e para você. E esse plano de salvação não é só para você, é para a tua família. E esse plano de salvação também para aquela pessoa que você não gosta. Porque a gente acha que o céu tem que ser para mim. O céu é para todos. Vou repetir. Eu não gosto. Sabe o que tem aqui dentro da igreja? Eu falei isso ontem. Cadê a Kelly? Kelly está aí? A Kelly estava aqui quase agora. Estava ali. Estava a Kelly, Camila. Eu falei assim: como é difícil ser pastor aqui nesta igreja. Eu falei essa expressão. Estava chateado. Sabe o que é difícil de ser pastor? Porque quando a gente é ordenado a pastor, a gente faz um desenho de como a gente queria que fosse o nosso ministério. Só que quando a gente chega na fase que eu estou, já vivido tanta coisa, irmão, eu comecei a pastorear, estar de frente da igreja com 19 anos de idade. 19 anos eu estava solteiro, em cima de um púlpito, pregando, dirigindo o culto, ministrando, falando a pessoas. 19 anos de idade, um menino imaturo, sem nenhuma experiência, cheio de vontade, cheio de pecados. Mas eu estava em cima do altar, o tempo foi passando, a maturidade foi gerada no meu coração. Eu vim dedicando o meu tempo, dedicando as minhas energias. Algumas pessoas, quando me veem, pessoas que lembram de mim quando eu era jovem, sabe qual é a imagem que eles têm de mim? O garoto que ficava andando na rua com um instrumento nas costas. Essa é a imagem que alguns ainda têm de mim, porque ainda estão presos lá atrás de como eu comecei. Só que o cara que começou já não é o que está aqui agora. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, melhor o fim das coisas do que o início dela. A maneira que eu começo não será a maneira que eu terminei. Eu posso ter começado um pecador,
Eu posso ter começado um imundo, eu posso ter começado todo errado. O meu erro do agora não vai dizer que eu vou terminar dessa forma, porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, goste você ou não. O problema é que eu quero Jesus para mim e diabo para o outro. Esse é o problema. Se o homossexual sentasse aqui agora, será que eu teria virtudes para abraçar, discipulá-lo, cuidá-lo, integrá-lo ao corpo? Ou o quê? Ele é homossexual? Ah, não. Não é o contexto que nós temos. Deixa eu falar uma coisa como pastor. Você sabia que teve pessoas que foram embora dessa igreja porque foram rejeitadas? Sabe por quê? Porque nós somos muito espirituais. Nós estamos num nível muito transcendental e não sabemos fazer o que é principal: apacentar pessoas. Eu quero que você saiba qual é o meu ministério, porque se você não sabe que tipo de pastor sou eu, você está na igreja errada. Deus me chamou para cativos e oprimidos, para desajustados. Deus me chamou para pessoas que estão fora do contexto da sociedade. Tem muita gente maravilhosíssima, mas tem gente também que está dentro de um contexto de batalha espiritual. Tem gente aqui que foi ferida por pastor. Tem gente aqui que foi estrupado. Tem gente aqui que foi violentado. Tem gente aqui que foi roubado. Tem gente aqui que vive o pior cenário da vida. Tem vários cenários aqui dentro. Mas o que nos une num só propósito? Porque este pastor, esta igreja, este ministério decidiu: nós vamos para o céu. Esta igreja está caminhando para o céu. Esta igreja está caminhando para o céu. Esta igreja precisa caminhar para o céu. Então eu quero dizer para você: talvez nós nunca conseguiremos ter grandes conquistas. Talvez não conseguiremos ter um contexto de estrutura extraordinária. Talvez eu passaria o resto da minha vida sem viver algo dentro daquilo que é o meu sonho. Mas se tiver uma morada para mim, Renan, mas se meu nome estiver no livro da vida, valeu a pena, irmão. Sabe por quê? Eu prego, e a Bíblia que ele deixou para mim, ele não está dizendo assim: vinde a mim e eu garantirei esse carrão na tua garagem. Vinde a mim e eu trarei para você sucessos imaginários. Vinde a mim e cairá contas na sua conta quase que diariamente, de 1.000, 2.000, dá glória a Deus aí, você queria, Renan? Agora, pum, 10.000 na tua conta. Eu acho que eu também queria, irmão. Não, ele diz assim: você quer estar comigo? Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Aí depois você me segue. Sabe o que é isso? É um Deus que trabalha dentro do racional. Você quer vitória? Levanta todo dia, dedique-se ao teu propósito e você vai conquistar coisas extraordinárias. Cadê você que vai conquistar coisas? Aqui tem pessoas que vão conquistar posições elevadíssimas. Não, vou falar de novo. Deixa eu falar uma coisa a você. Vou ver teu nome em lugares. Eu vou ver você em posições. Eu vou ver você com o seu lindo carro, sua linda casa. Só que eu quero só que você entenda uma coisa: isso são a força do teu braço, do teu trabalho. Só que se a mão de Deus não estiver em cima, nada disso adianta. Porque eu conheço pessoas que só têm dinheiro e mais nada. Só que talvez eu não tenho nada, mas tenho tudo, porque eu tenho Jesus na minha vida. Não é o que eu tenho na terra, mas é o que eu tenho. O que você tem para dar? Se alguém agora precisasse que você levantasse e desse um abraço, você tem algo para poder ministrar?
Pastor, estou cheio de dor, estou cheio de tristeza, estou cheio de lamentos. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes o que nós precisamos é de um abraço. Às vezes nessa noite que a gente precisa, sabe de quê? É que alguém que pegue na minha mão e diga assim: eu venho falar do valor que você tem. Só isso. Eu venho falar do valor que você tem. De novo. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aí, mais ousadamente, porque o Espírito te tomou. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante-se, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Adai. Pastor, meu Deus, Deus está mandando eu falar, eu vou falar. Vamos lá. Pastor, por conta de coisas que já aconteceram, estou estigmatizado por tudo isso. Eu venho falar do valor que você tem. É a Bíblia que está dizendo. Eu venho falar. Segura, pastor. Estou sentenciado. E a sentença vai dizer que a terra não me perdoará. A sentença vai dizer que eu tenho a morte. Então eu preciso te dizer uma coisa: ainda que você me odeie, ainda que você queira ir embora dessa igreja, Ele está em você. Segura. A gente precisa definir algumas coisas para saber como vamos continuar. Ou a gente verdadeiramente somos servos e caminhamos para o céu, ou então nós vamos ficar sentados nessas cadeiras perdendo o nosso tempo. Você deveria estar em casa agora vendo Netflix, ou até o do Domingão do Faustão, que nem existe mais. Faustão já foi até para o espaço, entrou na nave dele. É lugar de batalha espiritual. Aqui é lugar, se for possível, eu dobro o meu joelho, eu canto, eu grito, eu pulo, eu salto. Se tiver de chorar, eu choro. Se tiver de cantar, eu canto. Aqui é lugar disso. E na minha casa é lugar de eu evidenciar o milagre que Deus tem derramado naquilo que eu busco aqui. Então entenda uma coisa: aqui não é lugar para nós passarmos tempo, aqui é lugar para pertencer. É igreja, é família, é comunidade, é um estar com o outro, é dar valor a quem está do lado. Não conheço, deveria me apresentar. Sabe por quê? O céu que eu quero morar, eu quero que ele também vá. Desculpa,
Porque Jesus está voltando. E eu preciso que você entenda. Talvez você vai ficar, porque você carrega um sentimento que não é para você estar. Pastor, mas não consigo. Coloca na mão dele. Pastor, mas está doendo. Coloca na mão dele. Talvez a sua oração precisa mudar. Muda o cenário. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando assim: ainda há tempo de nos vestirmos das vestes de luz. O que é isso? Quando eu ando, eu ilumino a escuridão que está à minha volta. Então, se o cenário que eu estou vivendo é escuro ou obscuro, aquilo que está em mim vai refletir luz. Mas se o seu coração está preso a coisas que te afastam de Deus, você vai refletir trevas. Pastor, o que é isso? É essa pessoa que tinha tudo para estar feliz, mas só vive de cara fechada, resmungando pelos cantos. Poderia estar vivendo coisas incríveis. E eu vou te falar uma coisa, alguém vai dizer assim, é porque não tem dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. O que mais conheço é pessoas miseráveis com dinheiro. E pessoas pobres de marré, que são milionárias. Porque elas sabem valorizar momentos. Você já beijou na boca da sua esposa hoje? Você já falou para o seu filho que você o ama? Sabe como é que eu passei a minha tarde? Eu passei a minha tarde, minha esposa desse lado, eu desse, Heitor na minha barriga, Radassa na barriga da Cariane e Leônidas aqui. Nós cobertos, um louvor na televisão, nós cantando para eles e ministrando. E de repente a sala da minha casa foi tomada. Ninguém pulou, ninguém rodou, ninguém marchou. Não tinha anjo passeando, nem nada disso não. Mas por um momento eu vi uma paz, até de todo o entendimento, repousando no meio da sala da minha casa, meus filhos em volta de mim, a gente ali cantando, minha filha no quarto, a nossa casa em paz, um silêncio, uma tranquilidade. E eu falei assim: Senhor, eu preocupado, tem a conta para pagar, eu tenho que fazer isso, tem a prestação da igreja, como é que eu vou fazer? Me ajuda. E o Espírito Santo falando no meu coração, e o Espírito Santo falando no meu coração, e o Espírito Santo falando no meu coração, e ele falando no meu coração, e eu cantando um louvor junto com as crianças, meus filhos falando que amavam a mim, a minha esposa. E eu falei assim: meu Deus, eu sou um homem rico, eu tenho uma riqueza que dinheiro não pode dar, porque talvez alguém agora está com quem ama no hospital. Você já abraçou seu filho hoje? Você já agradeceu a Deus pela tua casa? Ou você se transformou num murmurador, numa murmuradora? E eu quero dizer a você, irmão querido, aquilo que Deus odeia é a murmuração. Deus odeia a murmuração. Se você não tem o que falar, feche a sua boca, porque talvez você está sendo responsável de fazer todo um contexto da tua família e de água abaixo. Só que Jesus está dizendo para mim e para você, nessa noite, oh aleluia, a gente está muito preocupado com o dia de amanhã. Só que Deus está mandando falar para mim e para você nessa noite: vamos se preocupar com a nossa salvação. O dia de amanhã, Deus vai cuidar dele. Vamos nos programar. Mas eu quero falar uma coisa para você. Pega na mão, e se você puder, de alguém, fala assim: nós vamos morar no céu. Ministério de louvor, me ajuda. Me ajuda. Irmão, tenho sonhos como pastor. Meu sonho é ver você feliz, vivendo coisas incríveis. Mas se você não se arrepender do seu pecado, você vai viver às margens da felicidade. Meu sonho é ver você vivendo coisas extraordinárias. Só que você acha mesmo, criou a ideia de que
Para que você viva coisas extraordinárias, você precisa estar talvez 24 horas dentro da igreja. Eu digo para você que é por isso que você ainda não alcançou coisas extraordinárias, porque você vem à igreja, você não se transformou nela. Porque aquele que se transforma na igreja carrega a presença do Espírito Santo aonde quer que ele vá. Você representa um reino. E talvez a rejeição do que você tem vivido. Pastor, eu sou rejeitado pelos meus pais, porque eu sou diferente. Eu não sou como eles queriam que eu fosse. O Espírito Santo está mandando eu falar assim. Pastor, eu sou rejeitado pela minha família, eu sou rejeitada pela minha família. Pastor, talvez eu sou um incompreendido, uma incompreendida. Pastor, não consigo viver a felicidade. Talvez eu me prostituo, talvez o meu corpo, ele já foi abusado, abusos em vários sentidos, abuso da alma, abuso físico. Talvez você vive escravo de situações, de coisas que já aconteceram e que impede você, talvez, de entender que Jesus te ama e Ele tem um plano de salvação para mim e para você. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei como é que está. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé, nós já chegamos ao término desta mensagem, já caminhando para irmos embora, dentro de um horário extremamente confortável. Mas eu queria que você, só por um minuto, fechasse os seus olhos. E o que eu vim te pregar aqui nessa noite é sobre Jesus. Eu vim falar para você sobre alertas que Paulo deixa para mim e para você. E a preocupação que o tempo e a hora é já. E eu talvez não sei o momento, mas preciso me comportar como se ele viesse agora. E a pergunta que fica ecoando no meu coração e na minha mente: até quando você vai viver às margens da felicidade? Porque os amigos se aproveitam do estado que você está. As pessoas, você é o bonzão ou abandona, até enquanto você pode oferecer algo. O dia que você precisa talvez de um abraço ou de um acolhimento, você não tem. Ou talvez você entrou aqui porque um amigo pegou na sua mão: não, hoje vamos à igreja, vamos lá. Vamos estar lá com o pastor, vamos estar com o pastor Carlão, vamos estar com a igreja. E talvez você não queria estar aqui, você não está. Eu não gosto muito de igreja, eu não gosto muito disso. Mas eu espero te dizer uma coisa: você não veio porque você quis. Você veio com o Espírito Santo, te trouxe aqui hoje. E Ele te trouxe aqui para dizer: salvação para a tua vida. A mudança de conduta, de propósito, de estrutura espiritual, emocional para a tua casa. Te conhecem como o menininho, a menininha. Ele diz: eu mudarei o teu nome. Não te colocarás mais como um diminutivo, mas eu colocarei você num propósito de elevação, não para subjugar aqueles que te duvidaram ou te perseguiram, mas para você subjugar Satanás, que é o opositor da minha e da tua vida. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite: por que você não dá um passo em direção a um caminho de salvação? Por que você não dá um passo hoje, nessa noite, em direção àquele que te ama? Pastor, mas eu nem sei como fazer. Só basta você fazer o sinal e eu vou orar por você. Aonde está você que precisa? Pastor, eu preciso fazer uma aliança com Deus. Eu preciso me reconectar com Cristo. Eu preciso estar com o Senhor. A minha vida está uma bagunça. Eu tento organizar coisas, mas as coisas parecem que estão fora do lugar. Eu me sinto usurpado, humilhado, eu não sei. Amigo, amiga. Mas eu quero dizer para você: hoje tem transformação para a tua casa. Aonde está você, minha filha, meu filho, meu amigo, minha amiga? Aonde está você, em nome de Jesus? Cadê você que precisa dar um passo em direção a um caminho de salvação, a um caminho de transformação? Jesus quer
mudar a trajetória. Jesus quer transformar. A noite já está aí. E nós pensamos: será que vamos conseguir chegar no dia seguinte? E Jesus está dizendo: dê um passo em direção a mim, e eu estarei contigo todos os dias. Aonde está você, meu filho, minha filha? Em nome de Jesus eu repreendo toda a cadeia que te impede de você viver o extraordinário de Deus. Aonde está você, meu amigo, minha amiga, que precisa fazer uma aliança com o Senhor? Eu quero orar por você. Eu quero pegar na sua mão. Aonde está você, em nome de Jesus? Senhor amado, quebra cadeias aqui nessa noite. Quebra cadeias aqui nessa noite. Quebra cadeias aqui nessa noite. Quebra cadeias, Jesus querido, que impede a felicidade, a paz. Quebra, Espírito Santo. Aonde está você que precisa viver o extraordinário de Deus? Pastor, preciso viver essa paz. Aonde está você? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, esse rio que emana